Essa é a esperança que temos. Israel vivia assim. Quando Israel estava vivendo dias difíceis, se inclinava para o Senhor. Quando o inimigo chegava à porta, eles estreitavam um relacionamento com Deus. Mas quando as coisas começavam a progredir, eles relaxavam na vida cristã. Não preciso de Deus. Iam religiosamente à casa do Senhor. O texto que eu vou ler nessa noite fala de um período assim de prosperidade. Um período maravilhoso em Israel. E Deus foi buscar um homem que vivia o auge da sua vida. Ele foi buscar um profeta que era amigo dos reis. Coisa difícil em Israel. Ele presenciou o reinado de 4 reis. E Deus começou a falar com aquele homem sobre algumas coisas que iriam ocorrer em Israel. Se eu chegasse para você hoje, que está rico e abastado, e dissesse assim: olha, amanhã você vai perder tudo, porque a sua vida está fora dos padrões de Deus. A América faz isso conosco. Quando começamos a crescer, começamos a nos afastar de Deus. O sábado não é mais para visitar um irmão ou ir num culto de oração. O sábado é para andar de barco. O sábado é para ir para Orlando. O sábado, não que seja errado andar de barco ou ir para Orlando, não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando nós atingimos um patamar de prosperidade, normalmente a nossa vida tem um declínio espiritual. Cuidado. Isaías, capítulo 43, até o 39, Isaías profetizou tudo o que iria ocorrer contra Israel. Do 40 em diante, ele profetiza o que Deus faria depois que eles fossem lançados no chão. Isaías 43, verso 1 ao verso 13. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz, traze o povo que ainda que tem olhos,
é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Feche os olhos. Deus, nós estamos na tua presença. Tu sabes a alegria que eu estou aqui trazendo a tua palavra. Eu escolhi estar aqui. O Senhor me chamou, me vocacionou, mas essa noite particularmente eu desejei estar aqui pregando, papai. Eu poderia ter confiado o púlpito a um desses preciosos pastores que estão aqui, mas o teu Espírito me compungiu a trazer a tua palavra essa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Faze-me vaso puro e santo. Senhor, toda a minha palavra dura dessa semana caia por terra. Tudo aquilo que não te agradou, Senhor, nesse momento eu confesso e peço perdão. E peço ao Senhor, me usa como canal nas tuas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é impressionante. E nós o lemos esporadicamente e exaltamos ao Senhor porque Ele é maravilhoso. Mas não compreendemos muito bem quando lemos do capítulo 1 ao 39. Se você chegar em casa e fizer esse exercício, você vai entender o que eu estou dizendo. Como é que muda a linguagem assim? Porque até o capítulo 39, Isaías estava dando uma surra tão grande em Israel que vocês não têm ideia. E agora ele fala uma coisa maravilhosa dessa. Isaías, ele escreveu esse texto mais ou menos 750 anos antes da vinda de Cristo. Ele foi o profeta messiânico. Ele foi um cara extremamente importante no reino para anunciar a vinda de um servo, a vinda de Jesus. Imagine só, Deus pegou um cara importante para anunciar a vinda de um servo que morreria na cruz do Calvário, para anunciar a vinda de Jesus. Mas antes do Senhor falar, vai e fala, no capítulo 6, o Senhor diz para ele assim, lava a boca, confessa os seus pecados. Você não pode anunciar a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Salvador, sem que o seu coração esteja totalmente purificado. E se você quer ouvir essa palavra nessa noite, diga assim, Senhor, lava o meu coração nessa hora. Eu quero ouvir a tua palavra. Irmãos, em nome de Jesus, Isaías foi levantado para fazer uma campanha de salvação para toda a nação. Deus chamou Isaías e disse, rapaz, você vai ter uma tarefa dificílima. Você vai ver 4 reis e você vai anunciar o que eu vou te dizer para esses 4 reis e para o povo que esses reis governarem. E a mensagem que você vai dizer é essa: vocês estarão na desgraça, vocês vão ficar sem terra, vocês vão ficar sem casa,
E vocês vão peregrinar por quase 2.500 anos. Foi quando, em 1947, a ONU resgatou a Israel, a terra de Israel. Imaginem Isaías chegar diante de uma nação próspera, bonita, gente bonita, gente com um barco no quintal, com prosperidade, conta bancária estourando, maravilhoso. Falar assim, ó, acorda, vai ter o dia que você vai levantar e alguém vai te pegar pelos cabelos e falar, vai para a minha terra, vai lá para a Babilônia. Vai chegar um dia em que todos vocês serão humilhados. Vai chegar um dia que eu vou escolher os bons, os príncipes, Daniel, Neemias, Esdras. Vou escolher a minha turminha, o meu remanescente, os que continuarem fiéis, os que não se encantarem com o vil metal, com dinheiro, e acharem que podem fazer as suas escolhas porque têm todas as condições. Chegue para alguém aqui nessa terra e diga para ele assim, você não pode entrar dentro da Chevrolet e comprar um carro novo só porque tem dinheiro. Falava, vai plantar batata, pastor? Eu imagino que muita gente olhou para Isaías e falou assim, esse camarada está pirado. Ele não entende nada de economia. O país está bombando. Os ricos estão aí vivendo na luxúria. Vejam, até outros deuses eles têm. Aquele povo estava vivendo com 3 coisas básicas. Nós somos ricos. Nós fazemos o que queremos. E nós escolhemos o Deus que nós queremos servir. Por causa disso, 3 coisas iriam acontecer na nação. Quando isso acontece aqui, acontece no Brasil, acontece em qualquer parte do mundo. Quando essas 3 coisas se juntam, quando alguém diz assim, eu sou rico, eu faço o que quero, e eu escolho Deus que eu quero servir. 3 coisas acontecem. Os pobres são oprimidos. O sistema judiciário passa a funcionar por corrupção. E o povo pode interpretar a prosperidade como sinal da bênção e aprovação de Deus. Alguém pode chegar e falar, pastor, o senhor está doido. Está igualzinho a Isaías. Agora que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, eu não vivo mais naquele quartinho apertado lá do Brasil. Eu não chego no final do mês devendo já no cartão de crédito para o mês que vem. Pastor, o senhor está ficando maluco. Agora é que Deus está respondendo as minhas orações. Queridos, depois das profecias de Isaías, Israel passaria a ser escravo e não teria nem terra mais. Israel andaria de cativeiro em cativeiro. Aí eles sim seriam os nômades do oráculo, ou seja, os viajantes anunciando a promessa. Depois dessa profecia de Isaías, o que aparecia na boca do judeu era, Deus um dia vai levantar um rei. E eles passaram anos e anos. Aliás, Israel continua esperando o Messias. Esperando a solução para a nação. Isaías anunciou, embora os reis daquela época não tenham entendido,
E pode ser que hoje eu esteja anunciando e você não esteja entendendo. Então quer dizer que eu não posso ser próspero? Não, você pode ser próspero, entendendo que vem do Senhor e que nunca a sua prosperidade te dará o direito de escolher outro Deus. Irmãos, do capítulo 1 ao 39, como eu disse, ele declara calamidades. Mas seria, entre aspas, injusto? Na verdade, a gente não pode requerer injustiça daquele que é justo. Seria um contrassenso se Isaías trouxesse só uma palavra dura. A partir do 40, ele começa a falar o coração do remanescente e do povo que seria massacrado. Ele começa a mostrar o que ocorreria depois da vinda de Jesus. Como a igreja ficaria. E aí é que entra o que eu quero trabalhar nessa noite com vocês. Do capítulo 42, no verso 22 ao 24, Isaías vai falar como é que estava o povo. Ele vai mostrar que o povo estava vivendo debaixo de três coisas. Verso 22, Isaías diz assim, eu quero ler só para que fique frisado isso. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. A primeira coisa que ele diz como é que estava o povo é, vocês estão cansados de mim. Você está cansado de Deus? Chega um momento que você tem tudo. Alguém um dia chegou para mim e perguntou, pastor, o que o senhor quer ganhar de presente de aniversário? Eu falei, nada. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Ah, quer um carro? Não, eu tenho. Quer um relógio? Não, eu tenho. Quer um tênis? Não, eu tenho. Tenho. Pare para pensar. Olhe para a sua vida e veja, você tem tudo ou não? Aqueles que saíram mais tempo lá do Brasil, num estado assim de penúria, nós temos tudo. Isso pode nos levar ao cansaço de Deus. Por qual motivo eu vou orar? Se eu não preciso de nada. Para que eu vou orar? Vou orar lá pelo irmão? Ah, vou perder meu tempo com isso não. Para que? Bobagem, né? Gastar meia hora ali só para lembrar do Dedone, para lembrar do Ronan. Para quê? Eu tenho mais coisa para fazer. Eu tenho um Facebook para responder. Minha caixa de mensagem está assim, ó. Quer saber de uma coisa? Eu estou cansado de igreja. Isso a gente escuta demais. Na verdade, não é de igreja que você está cansado, é de Deus. Não precisa. Está precisando de $100? Vai lá amanhã dar um help. Parece os $100. Está precisando um pouquinho mais? Faz um part-time à noite. Eu posso fazer tudo. Olha o que Deus está dizendo para Israel. Vocês se cansaram de mim. Não precisam de mim. A segunda coisa que Deus diz, como estava o povo, está no verso 23. Diz assim, verso 23, do 43. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Vocês pararam de me honrar. A terceira coisa que Deus disse para esse povo,
vocês têm vivido uma vida de pecado. Verso 24, ele diz: não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas iniquidades. Eu descobri, lendo esse texto pela milésima vez talvez, que Deus se cansa por causa dos nossos pecados. Eu já devo ter feito Deus ficar cansado demais. O povo estava assim: estou cansado do Senhor. O povo estava assim: para que honrar o Senhor? Um dia na semana. Gente, vocês precisam ver como é que ficam as igrejas aqui nos Estados Unidos no dia do Super Bowl. Esvaziam. O dia do Super Bowl é no domingo. Super Bowl hoje nos Estados Unidos é mais importante do que um culto ao Senhor. Jogo do Flamengo, jogo do Corinthians, jogo do Palmeiras. É mais importante. Nós nos cansamos de Deus. O entretenimento vale muito mais para nós. Será que eu estou falando alguma coisa? Irmãos, eu sou Isaías nessa noite, então me suportem um pouco. E eu estou falando para reis. A Bíblia diz que vocês são sacerdotes reais. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E o Senhor diz, essas três coisas estão acontecendo. Mas Isaías apresenta de novo Deus a esse povo. Mostra para esse povo, se vocês estão tendo três tipos de comportamento, olha as três coisas que Deus diz para vocês. Verso 1. A primeira coisa Deus diz assim: eu te remi. Que diferença? Quando eu falo eu me cansei, Deus diz eu te remi. Alguém sabe o que é remir aqui? Pode levantar a mão se alguém sabe o que é remir. É o ato de pagar uma dívida no lugar de uma pessoa. Exatamente. E isso é que é remir. Ronan está lá devendo 1 milhão. Aí o irmão lá atrás levanta a mão e fala assim: eu vou pagar a dívida dele. Deus olha para Israel e fala: vocês estão esquecidos que vocês viveram no Egito e eu remi, os libertei. Você está esquecido quando você estava num apuro e Deus te remiu? Deus diz outra coisa para eles. Deus é como se Deus estava falando assim para eles: eu me importo com a sua situação. Fui eu quem agiu e te livrei no passado. E aí ele joga o verso seguinte e diz: se passares pelas águas. Deus conhece todas as situações da nossa vida. E ele diz: eu estarei presente em todas as situações. Se tiver na tribulação, se tiver na calmaria, se tiver na tempestade, se passares pelo fogo. Isso representa as situações de vida que nós vivemos. Deus nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai nos remir. Sempre. Ele não é um Deus que sofre amnésia, que desaprende o que ele próprio fala. A segunda coisa, ele diz assim, no verso 1, eu te chamei pelo teu nome. Aleluia. Deus está dizendo, você é totalmente identificável. A multidão não consegue esconder você de mim. Deus está dizendo, você vai ser cativo, mas eu estou te vendo. Assim como quando você estava naquela situação de penúria, Deus olhou e disse, eu
sei o teu nome. Isso vai acabar. Isso vai passar. Eu sou contigo. Com Deus, não há crise que dure para sempre. Saibam disso. E Deus diz mais. Ele diz assim: tu és meu. Talvez você tenha se cansado de Deus. E nessa noite Ele está dizendo: você é meu. Significa que você tem um dono. Sabe o seu carro que você guarda na garagem com todo cuidado? Você é o dono dele. Deus é o seu dono. Ele não vai deixar que nada além daquilo que Ele permita lhe aconteça. Ele está nas tuas mãos. Ele está tomando você nas mãos dele, melhor dizendo. Tu és meu! Não quero ser do Senhor. Eu quero ser de outro Deus. Eu quero fazer o que me dá vontade. Eu tenho o direito de escolha. Of course, você tem o direito de escolha. Mas as suas escolhas podem cansar a Deus. Os seus pecados podem cansar a Deus. Hoje eu atendi um casal por telefone, um casal não, só uma parte do casal. E aí a moça disse: ele vai embora. Eu falei: deixa aí. Deixa aí. Ninguém pode segurar. Ninguém pode segurar. Se você toma a decisão errada, Deus diz assim: meu filho, eu deixo. Mas eu me canso. Eu deixo, mas eu me canso. Essas três coisas Deus fala para nós todos os dias. Ele diz assim: eu te remi. Eu te chamei pelo nome. E você é meu. Queridos, é engraçado na casa de um pai que cria 5 filhos. Às vezes tem uma preferenciazinha, vamos falar a verdade. Mas na maioria dos casos, cria todos iguais. E de repente um vira para bandidagem. O pai queria isso? O pai abandona, mas tira o camarada de lá. Não. Vocês vão se assustar. A população carcerária do mundo, mais de 50% tem entre 17, 18 e 25 anos de idade. O inimigo está querendo tirar toda a mocidade. Isso não é um caos? Vá perguntar para os pais desses jovens: foi isso que você planejou para eles? Não! O que Deus tem planejado para a sua vida, meu irmão? Coisas desarranjadas? Deus chega para você, Rodrigo, e diz assim: eu vou arrumar um trabalho que você vai ficar com as maracutaias? Não! Deus não quer isso. Deus quer que nós comecemos as coisas certas. Mas Ele permite. Ele não te impede. Ele diz: não, essa é a minha escolha, eu quero. Por exemplo, ninguém é obrigado a mexer com parede. Vai mexer com parede se quiser, eu detesto fazer
paredes aqui nos Estados Unidos, mas estou fazendo. Na marra, estou fazendo. Mas eu quero? Não. Mas preciso. Irmãos, as 3 últimas coisas que eu quero falar nessa noite, e elas são divididas em 3, então tenham paciência. É como se Deus estivesse perguntando para Israel assim: o que eu posso fazer por vocês? Escute Deus falando. O que eu posso fazer por vocês? As respostas estão aí. A primeira coisa, Deus diz: eu conheço todas as fases da sua vida, o verso 2. Se você está na desgraça, se você está na abundância, se você está andando na minha presença, ou se você está afastado. Irmãos, qualquer um aqui pode enganar esse profeta Isaías aqui. Qualquer um. Mas a Deus não. Ele sabe exatamente como você está. Ele sabe se você está cansado dele. Ele sabe se você tem honrado a ele. E é interessante que as pessoas acham que honrar a Deus é vir na igreja no domingo. Logo no primeiro capítulo, Isaías diz o seguinte, Deus está mandando dizer que ele está cansado da vida de vocês que vão ao culto lá, oferecem um sacrifício. Deus não quer isso. No capítulo 29, verso 3, Deus diz assim: os lábios de vocês estão cheios de louvor, mas o coração está distante, quilômetros da minha presença. Será que tem alguém aqui assim? Nessa noite? Cantou, mas o coração estava lá fora. Às vezes até no pecado. Como você está exatamente, eu sei, diz o Senhor. A segunda coisa, você vale mais do que aqueles que estão em projeção. Preste atenção nisso, verso 4. Olha só o que diz: visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti, todos os povos. Imaginem Daniel, que ele recebeu as profecias de Isaías, porque ele foi feito cativo. Imagina Daniel lendo o livro de Isaías, lá na Babilônia, ele dizendo assim: você é digno. Ele lendo e dizendo: Senhor, o Senhor está dizendo que eu, escravo aqui, sou digno. Você tem honra. Irmãos, a única coisa que pode impedir a dignidade que você tem em Deus e a honra que você tem em Deus não é o dinheiro, não. É o pecado. Se você vive uma vida de pecado consciente, você não tem honra e nem é digno. Não estou dizendo que se você não peca, uma vida de pecado, você tem consciência que é pecado e continua. Imagine Esdras recebendo a palavra do Senhor. Você tem honra, você é digno. Mas imagine Jeremias sendo furado os olhos, sendo colocado dentro da cisterna e a voz do Senhor dizendo ao coração: você é digno, você tem honra. Imaginem. A terceira coisa, Deus diz assim: eu posso organizar
de novo a sua vida. Versos 5 e 6, Deus diz isso. Ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Deus colocou uma palavra no coração de Daniel. Falou: Daniel, nos últimos dias vai acontecer isso e isso. Daniel não viu, mas creu. Imaginem Daniel nos céus hoje. E Deus dizendo para ele: eu não te falei que ia acontecer? Imaginem. Seja fiel, meu irmão, porque Deus organiza a nossa vida, nem que isso alcance a nossa descendência. Seja fiel. Não abra mão. E essa bênção é para todos, verso 7. Somente para os chamados do Senhor, não é para todos. Só para aqueles que são chamados pelo Senhor. Verso 7 está aqui. Diz isso muito claro. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. João 1, verso 12 diz assim: e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você vale mais do que qualquer um. 2 convites. Na verdade, um convite e uma revelação. A primeira coisa que ele diz como convite, ele fala: traga todos para ouvir da minha salvação. A segunda coisa ele diz: só os remidos podem ser minhas testemunhas. Só pode ser testemunha de Deus quem foi remido por Ele. A terceira coisa, para encerrar, é que Deus faz 4 afirmações. A primeira ele diz: não há outro Deus além de mim. No verso 10. Quem está procurando em cartoamantes, quem está indo em centro espíritas, quem vai em terreiro de umbandas, quem vai em procissões, quem segue imagens de esculturas, quem vive assim, saiba, essa noite eu estou anunciando pela palavra do Senhor. Não conhecerão o Senhor. Só há um Deus. E essa questão é muito séria. Porque quando o povo saiu da terra prometida e Deus chamou Moisés para ir bater um papo lá no monte, o papinho demorado, 40 dias. Ele ficou lá conversando com Deus. Gente, imagina o que Moisés conversou com Deus 40 dias. Que intimidade. Estava demorando demais. O povo falou assim: não, nós precisamos de um Deus. E fizeram um bezerro. E aí foram adorar outro Deus. Foram adorar o bezerro. Quando Moisés desceu, quem é que fabricou o bezerro? O irmão dele, Arão. Deus enfatiza: não há outro Deus além de